Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining. Pessoal, vou pedir agora, você gosta de caminhões, gosta de motores diesel, gosta de ônibus, tem diesel na alma assim como nós? Se inscreva no canal, seu lugar é aqui conosco. Se inscreva no canal, deixe o like, o joinha, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários e façam suas sugestões. E hoje, mais uma sessão sarcófago. Uma área do canal destinada a caminhões antigos e suas respectivas especificações técnicas. E quando a gente sabe de alguma história, relativa ao modelo, obviamente queremos contar por aqui também. E na sessão sarcófago de hoje, um caminhão muito pedido. Scania 142 HS. Olha ele aqui, pessoal. Belíssimo cargueiro, não? E aí, você já trabalhou com 142 HS? Gosta dos motores V8? Ou conhece alguém que já trabalhou com um desse? Deixe nos comentários. Belíssimo caminhão, não, pessoal? Na verdade, isso aqui é um T142HS, tá? O T era a linha de caminhões bicudos da Scania, os caminhões bicudos eram denominados pela linha T. A linha R, cabine recuada, cabine avançada, eram os caras chatas, tá? Então aqui, ó, na época, pessoal, pneuzão convencional, roda raiada, o pneuzão 1100/22, todo mundo conhece aí. Aqui o diferencial R770, canelinha, todo mundo conhece também, os Scanieiros principalmente. O escape vertical, coisa mais linda, né? Lembrando que na versão Super Advanced ele vinha com os tanques em inox, coisa de cinema mesmo, né, pessoal? Belíssimo caminhão. E aqui a denominação 142, o que é isso? Eu sei que muitas pessoas já sabem, mas para quem não sabe, 14, pessoal, olha aqui, ó, você divide o 14 do 2, tá? Motor de 14 litros, na verdade é 14,2 litros, tá? E 2 é a série. HS. Assim como era na versão anterior, os Hs, chassi para trabalhos pesados, tá certo? E os E e os ES, antigamente, antes da linha HS, tinha a linha E, os chassis para trabalhos extra pesados. A linha E é 6x4, a linha E e a linha ES, tá, pessoal? Então são caminhões 6x4, ou seja, 6 pontos de apoio, 4 de tração. São caminhões traçados. Só que um detalhe, na linha E, anterior à linha S aqui, na linha ES, os caminhões traçados só saíram com diferenciais, eixos traseiros diferenciais com cubo redutor. Tá? Então a linha ES saiu com diferenciais RBP 830 mais RP 830. Bom? E a linha HS ela pode sair tanto com o R770 quanto com o RP 830. O R770 canelinha e o RP 830 com cubo redutor. Pessoal, essa cabine na época era a maior cabine do mercado brasileiro. E ainda é uma das maiores, Então você vê aí, ó, o amplo para-brisa, amplas janelas, que você priorizava aí a visibilidade, na verdade, amplos retrovisores. Então, 3 degraus aí, facilidade de acesso. Então era uma das cabines mais sonhadas aí pelos caminhoneiros da época. Pessoal, curiosamente, os motores V8 da Scania, eles nasceram de uma parceria com a MEC lá na década de 60, isso mesmo. Vocês sabiam disso? Pois bem, este motor aí, o DS14, ele nasceu com base no motor MEC END T865, isso aí. O END T865, que é o END T865, deu origem ao motor DS14. E ambos os motores compartilham deslocamentos volumétricos. A diferença é que no caso do Scania, você tem um cabeçote para cada cilindro, ou seja, cabeçotes individuais, e nos motores MEC você tem um cabeçote para cada 2 cilindros.
E nos motores Mack, né, você tem lá o freio motor de descompressão, Jake Brake, no caso dos motores Scania, né? Agora que a Scania vai ter freio motor de descompressão na nova geração de motores, que inclusive eu falei aqui no canal. Então veja que interessante. Esse motor DS14 aqui tem o mesmo deslocamento volumétrico do motor Mack ENDT 865. 865, pessoal, para quem não sabe, 865 é a cilindrada em polegadas cúbicas, ok? E curiosamente falando, o motor Mack E9, que é um motor V8 16.4, ele tem as mesmas medidas do Scania, do motor do Scania R770, por exemplo. Ou seja, 130 milímetros de diâmetro dos pistões por 154 de curso. E aí, gostou do assunto? Quer que eu fale um pouco mais dos motores V8 e sua associação aí com a Mack no desenvolvimento desses grandes motores? Deixe nos comentários. É um assunto que vai dar pano para manga. Vamos continuar aqui, pessoal. A linha HS foi lançada em 1987. Pessoal, nessa época eu tinha 13 anos e era apaixonadíssimo já por caminhões, né? Todas as revistas que eu podia colecionar em relação à especificação técnica e tudo mais, pode ter certeza que eu tinha, viu? E olha só que engraçado, né? Quando era moleque, a gente ia pra praia e tal, aquele negócio todo, litoral sul aqui de São Paulo. Eu ficava à beira ali da Pedro Táxi vendo, né, esses Scanião, a linha HS, cara. Passava cada caminhão bonito, passava os brancos com faixa vermelha, os verdes com a faixinha cinza, passava esses modelos aqui. E os meus amigos, molecada, brincando lá na praia e eu lá na beira da rodovia, paquerando a caminhãozada que passava. Você vê, é uma paixão assim que não tem tamanho, né, cara? Em vez de estar lá aproveitando a praia com os amigos, eu tava na beira da rodovia vendo o caminhão passar. É brincadeira o negócio disso. É brincadeira, gente, é brincadeira, é pura paixão mesmo por caminhões, né? Vamos lá, vamos falar aquilo que a gente gosta, que é falar de caminhão. Scania Super Advanced, aqui ó, T, né? Os caminhões bicudos, 142 HS 4x2, 4 pontos de apoio, 2 de tração. Então aqui ó, no folder da época eles já deixavam meio uma alusão a todas as possíveis utilizações aí de semi-reboques do caminhão, tá bom? E olha só que interessante, pessoal, o PBT não tinha um PBT assim fixo, né? Então de acordo com o que você configurava, né, as molas lá na Scania, você tinha PBTs diferentes. Olha aqui que interessante. A configuração standard, toda vez que tem um quadradinho é standard, tá, pessoal? A configuração standard, ou seja, a configuração 1 de molas, né? Lembrando que as molas dianteiras, aliás, todas as molas dianteiras e traseiras, todos tinham largura de 90 milímetros. Porém, as molas dianteiras tinham um comprimento de 1820 milímetros, as molas traseiras um comprimento de 1780 milímetros, e as auxiliares, né, o contrafeixe, tinha 1460 milímetros de comprimento, tá bom? E aqui, pessoal, o número de molas e aqui a espessura delas, né? Então, estamos vendo aqui que as molas dianteiras, o feixe principal, 15 milímetros, e o contrafeixe, 14 milímetros de espessura da mola. Então, nós tínhamos aqui a configuração 1, que era a standard, com PBT do cavalinho apenas, tá, pessoal? PBT do cavalo, aquele PBT, o PBT técnico do cavalo. Lembrando que o PBT legal é 16 toneladas, né? São 16 toneladas, tá, pessoal? Mas o PBT técnico do cavalinho, 17 toneladas e meia, né? Na configuração 1, que era a configuração standard. Então nós tínhamos 7 molas, né, por 15 milímetros de espessura, e as molas traseiras 7 por 15 mais 6 molas de 14, tá? De espessura, lembrando que todo contrafeixe, né, era composto de 6 por 14. Só mudava o feixe principal e as molas dianteiras, tá bom, pessoal? Então a configuração 1 me permitia um PBT de 17 toneladas e meia. Na configuração 2 nós tínhamos 7 molas de 15 milímetros de espessura, as traseiras de 9 por 15 e as traseiras de 6 por 14, que me permitiam um PBT de 19 toneladas e meia, tá? A configuração 3, nós tínhamos as 8 molas dianteiras por 15 milímetros de espessura, 7 molas traseiras por 15, mais o contrafeixe de 6 por 14, tá certo? A configuração 3 me permitia um PBT do cavalinho, PBT técnico, de 18 toneladas. E a configuração com maior capacidade de PBT vinha na configuração 4, tá? Aqui, ó. Molas dianteiras eu tinha 8 por 15, assim como na configuração 3, né? Porém, aqui
Na traseira, 9 por 15 mais 6 por 14. Ok? Então essa era a configuração que me permitia maior PBT no caso do 142 HS. Gostou, pessoal? Então, dependendo da configuração de molas, né, você tinha o PBT do cavalo diferente. Ok? Só que é o seguinte, né, pessoal? Todo mundo sabe que, por exemplo, a tara do caminhão aqui, né, ela está sendo considerada com as molas standard, tá, pessoal? Porque quanto mais reforço no sistema de suspensão, obviamente que vai incidir no peso final do caminhão. Portanto, a tara, este peso aqui, ok? Está sendo considerada o grupo de molas 1. Então vamos ver a tara do 142. Olha aqui, pessoal. A tara do modelo 42 que tinha um entre-eixos de 4.200 milímetros. O peso do eixo dianteiro 4.380 kg, no eixo traseiro 2.590, totalizando 6.970 kg. No 54, que é opcional, né, 5.400 de entre-eixos, 5,4 ali. A incidência de peso no eixo dianteiro, lógico, você tem chassi, tem muito mais material, pesa mais, né? 4.460 kg. E no eixo traseiro, 2.650 kg. Bom, e o total, aqui no 42, como eu já tinha falado, 6.970, no eixo com distância de entre-eixos maior, obviamente que o peso é maior, né? 7.110. Então tem uma diferença aqui, tá bom? E lembrando, pessoal, este peso com esta configuração de molas e com o eixo traseiro canelinha, que é o standard, tá, pessoal? Ok? O eixo traseiro canelinha, que inclusive tinha CMT de 50 toneladas. O eixo traseiro opcional, com redução nos cubos, o RP830, aumentava a CMT para 80 toneladas e, obviamente, aumentaria, né, a tara do caminhão também. Então, que isso fique bem claro. Todos esses pesos aqui, né, estão relacionados ao eixo traseiro diferencial R770, tá, com o grupo de molas 1, que era o standard na época. E aqui as medidas do caminhão, a medida, começando pela medida E, tá certo? Tinha a cabine CT, que era a cabine day cab, a cabine simples e a cabine leito. Então, tá vendo aqui, ó, onde tem essa medida tracejada, era até onde a cabine leito vinha. E aqui a distância entre eixos, o 42 é 4.200 milímetros, o 54 é 5.400 milímetros. E aqui esta distância E, no day cab, na cabininha, né, 1.530, e na cabine leito 2.100. A altura do caminhão, 2.880, quase 3 metros de altura. O balanço traseiro, 1.280 no entre-eixos mais curto e 2.050, né, 2 metros e 5 no entre-eixos mais longo. Tá? Comprimento total, 6.917 milímetros para o entre-eixos mais curto e 8.887 milímetros para o entre-eixos mais longo. O raio de giro, o raio de curva, obviamente que tem o entre-eixos mais curto, vai ter também um raio de curva menor, 7.440 milímetros contra 9.080 milímetros para o entre-eixos mais longo. A largura 2.490, sem contar os retrovisores e o balanço dianteiro 1.437. Aqui falando do desempenho, motor mais caixa de mudança, motor DSC 14, esse aqui é o interculado, tá? Mais a caixa GR871 de 10 marchas. Aqui estão as relações de redução, lembrando que 389 e 425 são as reduções do R770 canelinha. 418, 478 e 588 são as opções de relação de redução do RP830 com redução nos cubos. E aqui a capacidade de subida, obviamente que o diferencial mais longo tem uma capacidade de subida menor em relação ao que tem um diferencial mais curto. Porém, desenvolve uma velocidade máxima maior, alcançando 106 km por hora no 389 e 70 km por hora no 588. Lembrando que esta velocidade, pessoal, ela é atingida na rotação de potência máxima, que seria 2.000 rotações por minuto, e usando os pneus 1.100 por 22. Tá bom? E aqui, ó, standard opcional. Continuando. Ah, chegou na parte que a gente mais gosta, né, pessoal? Então, este caminhão saía, né? A opção standard aqui, ó. O standard saía com motor turbo, né? O motor Scania DS 1406. O que é DS? Diesel, S de supercharger, motores turbo alimentados, 14 litros, né? Na verdade, 14,2 litros.
E 0,6, pessoal, é o nível de desenvolvimento, tá bom? É o modelo do motor. Era um motor diesel 4 tempos, injeção direta, equipado com turbocompressor acionado pelos gases de escape. Número de cilindros, 8 em V a 90 graus. O que é 90 graus? Um ângulo reto, né, pessoal? Assim, ó, 90 graus, tá? Então eu tenho uma bancada aqui, assim, e a outra aqui. Certo? Dispostos a 90 graus. Diâmetro dos cilindros, 127 milímetros. Curso dos pistões, 140 milímetros. Cilindrada total. Aqui está em decímetros, pessoal. Eu vou transformar isso aqui em litros, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. 14,2 litros, porque decímetros, né, correspondem a litros, tá bom? Então nós temos aqui 14,2 litros ou 14.200 centímetros cúbicos, ou seria 14.200 cilindradas. Capacidade do óleo lubrificante do motor, 25 litros. Agora vamos ao que mais interessa, né, pessoal? A potência do V8, olha que legal. 388 cavalos a 2.000 rotações por minuto. Torque máximo de 161 metro-quilograma-força, que corresponde a 1.580 Nm a 1.300 rotações por minuto. Taxa de compressão, que eles chamavam de relação de compressão, mas é a mesma coisa, 15,5 para 1. Consumo de combustível, aqui pessoal, consumo específico. Este valor ele é obtido em dinamômetro com motor a plena carga, tá bom, pessoal? 201 gramas por kWh, tá? A 1.550 rotações por minuto. Ou seja, se você trabalha com 142 HS apenas turbinado, saiba que a rotação cereja do bolo, para que você tenha melhor economia de combustível de morro acima pós-marcha definida, fica em 1.550 rotações por minuto. O que é marcha definida em subida? É aquela marcha que o caminhão aguenta subir o resto da subida com folga no pedal do acelerador. Tá bom, pessoal? Vamos falar do motor intercoolado? Era o motor DSC 1407, diesel supercharger air cooler, tá? Air cooler, intercooler, tá bom, pessoal? Diesel, 4 tempos, injeção direta, equipado com turbo, compressor acionado por gases de escape. As medidas são as mesmas, eu vou falar aqui apenas do que mudou. Potência, né? 400 cavalos, também é 2.000 rotações por minuto, porém o torque máximo aumentou para 169 metro-quilograma-força, que corresponde a 1.660 Nm, a 1.200 rotações por minuto. Ou seja, o torque máximo, né, pessoal, aparece 100 RPM mais cedo em relação ao turbinado, tá bom? Taxa de compressão é mais alta aqui, 16 para 1. E olha o consumo de combustível, consumo específico é menor, pessoal, 196 gramas por kWh, a 1.400 rotações por minuto. Então, se você trabalha, eu falo se você trabalha, porque deve ter alguns 142 HS rodando, não é verdade? Se você trabalha com esse caminhão, com este motor DSC 1407, saiba que a rotação cereja do bolo pós-marcha definida em subidas, para que você possa ter uma melhor economia de combustível, fica a 1.400 rotações por minuto. Curiosamente falando, 196 gramas kWh também é o consumo específico do Scania 113. Bom? E aqui, pessoal, lembrando, bolinha opcional, quadradinho é standard, tá? Então vamos lá, sistema de lubrificação, fluxo sob pressão através de bomba de engrenagens, filtro de óleo de duplação, ciclônica e centrífuga, patente Scania, é aquele filtro centrífugo que vocês conhecem, radiador de fluxo total. Chassi, quadro tipo F950, longarinas e travessas de perfil U e profundidade constante, moldadas em chapas de aço e prensadas a frio. Travessas rebitadas à alma das longarinas. Altura da longarina, 270 mm. Largura da aba, 90 mm. Espessura do material, 9,5 mm. Olha só, pessoal, uma espessura bacana, hein? Largura do quadro na parte dianteira, 900 mm. Largura do quadro atrás da cabine, 770 mm. E aqui, opcional, quinta roda e plataforma. Quinta roda equipada com paralamas e parabarros traseiros. Plataforma antiderrapante atrás da cabina. Eles falavam cabine, a gente fala hoje cabine, né, pessoal? Mas, enfim, o termo serve ainda, né? E escada de acesso para a plataforma. Bacana, não, pessoal? E agora, tanque de combustível. Standard, eram 2 tanques de 385 litros. Tanques em aço inoxidável, providos de chapa de quebra-ondas, chapas quebra-ondas, né? Aqui, ó. Rebaixo para impurezas e filtro no tubo de sucção. Legal, né? Tampa dotada de chave, né? Tinha que ter chave na tampa para o pessoal não mandar jiboia para dentro do tanque, né, pessoal? Complicado isso, né? E aqui, opcionalmente, só tinha a versão de 1 tanque, se você pedir, tá bom?
Sistema elétrico, pessoal. Eram duas baterias de 12 volts ligadas em série, tá bom? 140 amperes cada uma. Tensão nominal 24 volts, o alternador era um Bosch 28 volts 45 amperes. Motor de partida era um motor de partida com potência de 5,5 kW de potência, que corresponde a 7,5 cavalos de potência. Os fusíveis eram de 8 a 16 amperes. Regulador de voltagem transistorizado, sistema centralizado no painel de instrumentos. Aqui, ó, standard. Opcional. Entrada de ar superior, conjunto formado por tomada de ar superior, tubulação de admissão e filtro de ar tipo seco, com elemento de segurança. Equipada com pré-filtro de ação ciclônica. E aqui, pessoal, standard, tá? Sistema de arrefecimento por água, radiador de 3 fileiras de tubos, montado com coxins de borracha, tanque de expansão, ventilador de 10 passos com anel e defletor de ar. Filtro de água do radiador com elemento solúvel anticorrosivo. Capacidade 79 litros. Sistema de alimentação. Fluxo de combustível por meio de bomba alimentadora e bomba injetora com regulador centrífugo com acoplamento de disco ajustável. Equipado com o que, pessoal? Limitador de fumaça. Filtros conectados em paralelo e filtro separador de água. Sistema de filtragem de combustível através de filtro separador, destinado a eliminar as partículas sólidas e líquidas que contaminam o combustível. Até hoje, né, pessoal? Até hoje nós temos o filtro sedimentador de água. Caixa de mudanças, caixa Scania GR871. Vamos falar sobre essa sopa de letrinhas, pessoal. G, Gearbox. R, seção Range, pessoal. Aqui é o Grupo Planetária, certo? A seção Range, o Grupo Planetária, faz caixa alta e caixa baixa. Então, a mesma engrenagem que você faz a primeira é a sexta, a mesma que faz a sétima é a segunda e por aí vai. Então, se você tem um problema no anel sincronizador da segunda, vai ter também no da sétima marcha, porque é o mesmo carretel de engrenagens, tá bom? O que faz esta multiplicação é o GP, é o Grupo Planetária, é a seção Range. E aqui, 871, o que é essa sopa de letrinhas, pessoal? O 87, a gente separa aqui, tá? É o Strength, é a força, né? Então, é um número interno da Scania que vai designar, né, a capacidade nominal de torque de entrada dessa transmissão. Tá bom? Então, normalmente, o 87 ele vai resistir a motores de até mais ou menos ali uns 2.000, 2.200 no máximo. Ali. Vou falar mais assim, com mais assertividade, 2.000 Nm de torque de entrada, tá bom? E o número 1, pessoal, nível de desenvolvimento da transmissão. E aqui as relações de redução, olha só, 13,51 é a primeira e a última marcha é 1 para 1. Trata-se de uma Direct Drive. Se esse número for menor do que 1 para 1, é uma Overdrive. Mas aqui no caso não, se fosse Overdrive, numa Scania teria a letrinha O aqui depois, né, da última letra, porque eu posso ter também, vamos supor, uma GRS, quando eu tenho também uma engrenagem splitter para fazer as reduzidas. Não é o caso dessa caixa aqui, tá bom? E aqui, curiosamente, a marcha ré tem uma relação de redução mais curta do que a primeira. Mas é coisa bem pouquinho, pessoal. Acho que isso aqui vai dar quase 2% apenas de diferença. Capacidade do óleo da caixa, 11,5 litros. E aqui, falando um pouco da transmissão de 10 marchas à frente, sincronizadas, e duas ré. Você tem uma ré na caixa leve e uma ré na caixa pesada, consistindo numa unidade principal de 5 marchas, combinada com uma seção planetária de 2 velocidades operada a ar comprimido. É aqui que é o grupo GP, tá? O grupo GP, olha eu aqui, ó. GP, Grupo Planetária, tá bom, pessoal? Caixa de mudanças com tratamento shot pinning, tratamento superficial a frio para aumentar sua resistência quanto à corrosão, fadiga, rugosidade, tensão residual, etc. Lubrificação sob pressão. Olha só que legal, esse tratamento shot pinning, ele dá uma maior resistência às engrenagens, tanto das transmissões quanto do diferencial, enfim, tá bom? Lembrando que fadiga, pessoal, todo metal sofre fadiga. O que é fadiga? Tensões cíclicas elevadas dentro do regime elástico do metal. Pode ser tensão, flexão, tração, compressão, entre várias aí, tá bom, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. E aqui, opcionalmente, arrefecimento da caixa de câmbio, circuito externo com intercambiador de calor tipo água, óleo e bomba hidráulica.
Opcionalmente também poderia vir com tomada de força, caso você usasse seu caminhão, uma caçamba basculante, por exemplo. A tomada era a Scania EGR 870, montada do lado direito da transmissão, movida pela primeira engrenagem da árvore intermediária. Continuando aqui. Direção hidráulica, facilidade de operação e precisão. Óleo fornecido sob pressão por bomba movida diretamente pelas engrenagens de distribuição do motor. Olha que interessante. A bomba hidráulica de direção era tocada por engrenagens de distribuição e não por correias. Coluna de direção montada em borracha. Número de voltas de batente a batente, 5,9 voltas. Capacidade do óleo, né, do fluido de direção no caso, 3,8 litros. Capacidade da bomba hidráulica, tá? 16 litros por minuto. Pressão da bomba, 130 bar. Diâmetro do volante, 500 milímetros. Aqui ainda no sistema de transmissão, a embreagem, uma embreagem tipo K384-6, né? Diâmetro 380 milímetros. Área total de fricção, 3.016 centímetros quadrados. Tipo membrana. Operação hidropneumática, Arioli. Ajustagem automática. Disco duplo seco com mola amortecedora axial. Cubo flexível e rolamento de encosto de ação contínua. Pressão do pedal reduzida ao mínimo pelo mecanismo de auxílio por ar comprimido. Então, a embreagem é ar, como a gente chama, mas na verdade é Arioli, tá bom, pessoal? Árvore de transmissão. Ó, tipos. Nós tínhamos as duas árvores de transmissão, tá bom? Então, nós tínhamos árvores de transmissão, a T70 e a TA70, tá bom? A T70, diâmetro externo e interno, aqui ó, 98 por 85, tá bom? Então nós tínhamos o diâmetro externo do tubo de 98 milímetros, o diâmetro interno de 85 milímetros. O diâmetro rotativo das tuzetas, 188 milímetros. Eixos tubulares dinamicamente balanceados. A árvore de transmissão dianteira é montada na traseira num mancal de apoio esférico alojado em borracha. As juntas universais têm rolamentos de rolete selados e partes desgastáveis substituíveis. É bacana, não, pessoal? E agora o diferencial standard, o Scania R770. Vamos lá, ó, sopa de letrinhas? Vamos lá. O que é esse R, pessoal? Rear Axle, eixo traseiro. Aqui a gente separa o zero, fica o número 77, que é o Strength, tá bom? Então você sabe que o Strength 77 é uma denominação interna da Scania para designar quão forte é esse diferencial ou não, tá bom? Quanto maior o strength, mais forte é o diferencial. Então, se você coloca um R660, por exemplo, você sabe que vai ser mais fraco que o 770, tá? Relação de redução do canelinha, a standard era 389 e opcionalmente poderia vir com 4,25 para 1. Diâmetro da coroa, olha que coroa, velho. 480 milímetros. Pense numa coroa grande desse diferencial, hein? Diâmetro da semi-árvore, 52 milímetros. Capacidade do óleo, 11,5 litros. Diferencial de engrenamento hipoide, semi-árvores totalmente flutuantes, estriadas em ambas as extremidades, tá? Então você tem estrias na cúpula e lá na ponta, onde vai, lá no fundo do diferencial, tá bom? E aqui o eixo traseiro, opcional, com redução nos cubos, né? O RP830. O que é essa sopa de letrinhas? Vamos lá. R de Rear Axle, eixo traseiro, assim como o R770. E esse P aqui, ó, Planetary Rub Reduction, redução planetária nos cubos de rodas, tá bom? E aqui a mesma coisa, 83 é o Strength, né, a força, e 0 nível de desenvolvimento, tá bom? Então nós tínhamos três opções de redução para o RP830, 14,18, 478 e 588 para 1. Diâmetro das semi-árvores, 41,5 milímetros. Aí você falou, ué, a ponta de eixo é mais fina do que o canelinha? É, e na maioria dos eixos traseiros com redução nos cubos, pessoal, é assim, vocês não sabiam? Pois é. Mas por quê? E esse eixo traseiro é muito mais resistente, né, a um eixo traseiro canelinha. Mas por que você consegue ter uma ponta de eixo, um semi-eixo mais fino? Porque você complementa, né, o final da redução nos cubos de roda. Tá bom, pessoal? Então, o fim da redução não é direto no cubo ali, sem nenhuma redução. Você tem aquele cubo redutor, né? Ele em volta das engrenagens planetárias que vai finalizar a redução final. Ok?
Então a capacidade de óleo, cada cubo 2 litros. A redução é simples, porque você tem só apenas uma velocidade, tá certo? Engrenagens epicíclicas alojadas no cubo. As 4 engrenagens do redutor do cubo são montadas sobre rolamentos de agulha. Bacana, não, pessoal? Se você você comparar, né, qualquer ponta de eixo de qualquer diferencial com o cubo redutor, você vai ver que ela tem uma espessura menor do que uma outra, né? O diâmetro da semi-árvore, aquele diâmetro da ponta de eixo, ela é menor do que um outro eixo trativo sem redução nos cubos. Aí a turma pode até pensar, poxa, mas aguenta? Se aguenta, pessoal, né? O diferencial com cubo redutor, ele é indicado para condições severíssimas de operação, tá bom? Vamos continuar aqui. Trava do diferencial, bloqueio transversal, tá, pessoal? A trava do diferencial a gente entende como bloqueio transversal e você não pode curvar o caminhão quando ele está acionado. Acionamento eletropneumático por válvulas magnéticas, comando e luz piloto no painel de instrumentos. Aqui, né, o eixo dianteiro tipo Scania AM55, eixo robusto de liga de aço perfil I, forjado a frio, endurecido e temperado. Os pinos mestres são montados em buchas de bronze recobertas com aço. Olha aqui como eles explicavam bem direitinho, né, pessoal? Você pega um folder antigo, é rico em detalhes, não? Que a barra estabilizadora dianteira assegura uma ampla estabilidade de curso de suspensão do veículo. Tá bom? Então, a barra estabilizadora ela ajuda também na estabilidade, porque sempre que você tem uma incidência de torção, ela quer voltar ao seu estágio original. E isso auxilia, de certa forma, na estabilidade do veículo. E aqui a carcaça do eixo traseiro, né? O AD90, tá bom? Carcaça de aço prensado com bujão magnético. E a AD100 quando equipado com diferencial RP830. Então, a carcaça AD100 quando você tem redução nos cubos. As rodas são raiadas, tipo simplex. Número de parafusos 6. Os aros são de 8 polegadas por 22 polegadas. E aqui o pneu, olha só que legal, pessoal. O pneu standard no caminhão era do tipo diagonal, pneu convencional, tá? Era pneu 1100 por 22, 14 lonas. E aqui você tinha as opções radiais, né? 1100 por 22, 14, 16 lonas. E aqui a medida do aro e pneu sobressalente, obviamente que é a mesma medida do pneu do caminhão, tá? E aqui as relações de redução do diferencial do canelinha do R770, 3,89 para 1 e 4,25 para 1. E aqui a velocidade final, tá? 106 km por hora. Lembrando que essa velocidade é sempre na rotação de potência máxima, 2.000 rotações por minuto. O 4,25 atingia 97 por hora. E aqui com o cubo redutor, o 4,78,84, o 5,88,68 por hora e o 4,18, 99 km por hora. E aqui falando das molas, suspensão por feixes de molas semi-elípticas, feitas de aço silício manganês dobradas nas extremidades traseiras, pinos de molas roscados e buchas com vedação de borracha. E aqui falando do feixe de mola dianteiro, né, o comprimento em milímetros, já falei no início, o feixe de molas dianteiro tem um comprimento de 1820 milímetros, o traseiro 1780 e o feixe auxiliar 1460 milímetros. Todos têm a mesma largura, tá? 90 milímetros para todos. E aqui é aqueles pacotes de mola que eu falei do 1 ao 4, tá bom? Então tinha folhas, 7 folhas, a espessura de 15 milímetros, tá? E aí você tinha todas as opções que eu já falei no início do vídeo aqui. Então são 4 opções de pacotes, né? De opções de molas dianteiras e traseiras que vão determinar se o PBT do caminhão é de 17,5 a 20 toneladas, tá bom? Os amortecedores hidráulicos telescópicos de duplação no eixo dianteiro. Freios. Pressão de trabalho de 7,5 a 9 bar. Capacidade do compressor 704 litros por minuto a 2.000 rotações por minuto. Pressão máxima de saída do ar comprimido 9 bar. Número de tanques 4. Capacidade total de ar 99 litros. Freios totalmente pneumáticos de duplo circuito e ação direta, com circuitos independentes para freios dianteiros e traseiros. O que é circuito independente? Se Deus o livre guarde der um BO em um dos circuitos, você não vai ficar sem freio totalmente. E a grande maioria dos freios, né, pneumáticos são assim. Sempre, né, desde sua concepção eles foram assim, tá, pessoal? A não ser que se o caminhão tem... Às vezes você tem um exemplo de um caminhão que não tem o cuicão estacionário.
tá bom? Mas a grande maioria, principalmente hoje, né? Hoje está muito mais sofisticado em relação a freios, tá? Cilindros de freios tipo diafragma, compressor de 2 cilindros movidos diretamente pelas engrenagens. Olha só, pessoal, o compressor também não precisava de correia. Olha que bacana, muito bom isso. E lubrificado e arrefecido pelos mesmos sistemas do motor. As alavancas de freio têm um eixo sem fim incorporado para facilitar o ajuste. Seria as catracas, né, pessoal? A tubulação consiste em tubos de aço e de nylon à prova de impactos. Os tanques de condensação possuem válvulas automáticas de drenagem que evitam o acúmulo residual de água. E aqui falando das lonas, né, a largura das lonas dianteiras de 127 mm e as traseiras de 203 mm e a espessura de ambas as lonas 19 mm. Área: freio dianteiro 1.800 cm², do freio traseiro 2.880 cm², e a área total de frenagem 4.680 cm². Dimensões dos cilindros de freio em polegadas, né? Então nós tínhamos aí os dianteiros, que seriam as cuicas, 20 polegadas quadradas, né? Olha aqui, ó, polegadas quadradas, tá? E os traseiros 24. Freio de estacionamento traseiro, standard, área total de frenagem 2.880, é a área da frenagem do eixo traseiro aqui, tá? Freio de estacionamento tipo mola acumuladora, podendo atuar como freio de emergência com ação imediata ou progressiva. O que é ação imediata? Se o caboclo puxar o maneco de uma vez só, né, gente? Aí vai ter ação imediata mesmo. Ou se houver algum problema no sistema pneumático em que haja uma ruptura muito grande, uma vazão muito grande de ar, que, né, vazou muito rápido o ar, e aí ele entra em processo, né, de travagem lá. Tá certo? E a atuação progressiva é quando você atua um maneco, o freio estacionário, né, um freio estacionário ali, a alavanca do estacionário, de forma gradual. Os freios são aplicados por pressão de molas e desaplicados por ar comprimido. Então tem as molas acumuladoras, tá? Em caso de falta de ar no sistema, os freios podem ser soltos, aplicando-se ar comprimido, né, de uma válvula na cabina. Eles falam cabina, hoje a gente fala cabine, né, através da mangueira do jogo de ferramentas. E aqui, opcionalmente, freio de estacionamento dianteiro. Poderia vir opcionalmente equipado com a cuíca estacionária dianteira. E hoje os Scanias já vêm com isso, né, pessoal? E aqui é standard, freio motor automático, operação automática através da aplicação do freio de serviço. Quando pressionado levemente, ou seja, na folga do pedal, diminui a alimentação de combustível e freia progressivamente o veículo. Na verdade, é o freio motor de escape, borboleta no tubo de escape. Atua no quarto tempo motor. Freio do reboque, atrás da cabine. Sistema de 2 linhas aplicado com o freio de serviço ou com a alavanca no painel de instrumentos. Pressão de 5 bar no sistema. Pessoal, gostaram do vídeo? Conheça o nosso treinamento operacional online totalmente multimarcas, multissegmentos, caminhões e ônibus. Acesse www.ecotrainingtrucks.com.br. Nosso Instagram, eco.training. Também temos treinamentos para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional de caminhões e ônibus. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá bom? Pessoal, vamos agradecer a Deus, agradecer a todos os inscritos, agradecer aos amigos, né? Muito obrigado a todos, muito obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui com vocês aí. E meu muito obrigado e até o próximo vídeo.